De mim distante, onde irá o teu pensamento? Tão longe de mim distante, onde irá o teu pensamento? Quisera saber agora, quisera saber agora, se esqueceste, se esqueceste, se esqueceste um juramento. Quem sabe se és constante, se ainda é meu teu pensamento. Minha alma toda devora da saudade agro tormento. Tão longe de mim distante, onde irá o teu pensamento? Quisera saber agora, se esqueceste um juramento. Quem sabe se és constante, se ainda é meu teu pensamento. Minha alma toda devora da saudade, saudade agro tormento. Podem se assentar. Vamos dar breves avisos sobre o Núcleo Espírita do NEPOM. NEPOM que realiza palestras doutrinárias aqui nesse mesmo espaço todos os sábados, ordinariamente a partir das 16 horas, e tem estudos às terças-feiras à noite, às 19 horas. O NEPOM recebe doações de produtos para enxoval de bebês, os acolhe gestantes, recebe também doações de gêneros alimentícios. Hoje ofertamos aqui no NEPOM o serviço de artesanato, serviço aqui de livraria, serviço de cantina a partir do intervalo, será dado às 16h50, 10 a 15 minutos de intervalo aí durante a palestra, um serviço de cantina funcionando aí fora. Temos aqui um serviço do livro de vibração, também ao lado ali da livraria, quem quiser colocar o nome por uma pessoa próxima, encarnado ou desencarnado.
também oferecemos serviço de atendimento fraterno. Vamos chamar agora para o nosso momento inicial um momento de arte, com os alunos do Colégio da Polícia Militar, chefiados, comandados pelo nosso maestro, Tenente Josué da Paz. Muito bem-vindos. Boa tarde. Coral Coro do CPM de Desejos. É com prazer estamos aqui, a minha amiga de velhas datas, Norma, os coronéis aqui também que eu conheço há muitos anos. É um privilégio estar aqui. Vamos cantar a primeira música. É com a cultura e terapia. Muita gente que tem problemas, inibição, até problemas de depressão. A música corrige isso. Aqui, ninguém tem depressão aqui, então não é feliz, não é isso? Mas tem aqui alguém que era tímido, tinha medo de falar. Parou com isso, não foi? Sim. Vocês são ótimos, então. E adultos também, viu? Idosos também. A música é importante para todos. Vamos cantar agora a música Encontros e Despedidas. Notícias do mundo de lá, de sem fim.
Contaram com uma música em inglês. Uma parte em inglês, parte em português. Quem saber inglês, quem não souber, vai traduzir no final. Para que todo mundo entenda, tá bom? Fala sobre Jesus, sobre ele. É uma música muito linda. Começa com os contraltos, aí vem o tenor, aí vem os baixos e depois sopranos. Aqui é soprano, contralto, baixo e tenor. Vamos ver agora? Três músicas falando, oi? Tá bom? O senhor que é o comandante aí. Já cantou quando está esperando? Na próxima vez eu cantar aquela que eu gosto. Obrigado pela oportunidade. Vai sair.
Agradecemos o coral do CPM de Rezeiros com o nosso maestro Tenente Josué da Paz. Passando as palavras ao nosso dirigente da mesa, Coronel Celso Brandão, para dar início aos trabalhos. Boa tarde a todos. Mais uma tarde de comemorações. Hoje o nosso grupo está completando 50 anos. E como é praxe de rotina, antes de nós iniciarmos os trabalhos, iniciamos com esse banquete de luz através da música. Eu gostaria de fazer uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso faz parte do protocolo da nossa casa. Capítulo 8, bem-aventurados que têm um puro coração, e a mensagem que chegou até nós aqui, através do livro do Espírito, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo: bem-aventurados que têm olhos fechados. O que diz aqui o Evangelho segundo o Espiritismo? Meus bons amigos, para que lhe chamais? Teria sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui, cure? Que sofrimento bom. Ela perdeu a vista e as trevas envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres. Eu sei que Deus o queria, todas as coisas que tenham podido obter. E que vos assinaladas, as pistas, né? É a próxima palavra melhor. Que vos assinaladas, não as atribuais, senão aquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, volvei sempre para o céu, o olhar e dizer no fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas faz que a minha alma enferma se cure, antes que a do meu corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário, para que a minha alma se eleve ao teu seio, com a brandura que possuía quando a criaste. Após esta prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vós serão a força e a coragem, e quiçá também a cura que apenas divinamente pedistes em recompensa de vossa abnegação. Contudo, uma vez que aqui me chamo, uma assembleia onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei que não são privados de visão. Os que são privados da visão deveriam considerá-los bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse convite que arrancareis o vosso olho se fosse mau, e que não valeria lançá-lo ao fogo, do que deixar-se tornar-se a causa da vossa condenação. Há quantos no mundo que um dia nas trevas maldirão por terem visto a luz? Ó sim, como são felizes os que, por expiação, venham assim atingidos na vista. Os olhos não lhes são senão causa de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente da vida das almas. Podem ver mais do que vos tendes limpa a visão. Quando Deus lhe permite desencerrar as palmas, algum desses pobres sofredores a lhes restituir a luz. Digo a mim mesmo: alma querida, por que não conheceis todas as delícias do Espírito que comigo contemplação de amor? Não pedirás então que se concedesse ver imagens menos puras e menos suaves do que as que te é dado ver nesse momento de cegueira? Ó bem-aventurado o céu que quer viver com Deus. Mas de todos que vós que estás aqui, sente-se a felicidade, toca nas almas e pode alcançar as esferas espirituais. Abertos os olhos serão sempre prontos a causar a falência e da alma. Fechados estão prontos para sempre. Ao contrário, ao fazê-los subir para Deus, crê os bons e caros amigos. A cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é com frequência o anjo tenebroso que vos conduz à morte. Antes que me vá, recebei vós que aqui vos acho reunidos, a minha bênção. Viandei em Paris. Vocês devem ter observado que aqui foi uma mensagem, né, transcrita por esse Espírito de Vianney, de uma pessoa que sofria de cegueira. Então, na mensagem ele mostra: o mais importante é que, mesmo cego, a pessoa
saiba que aquele momento é passageiro, que a verdadeira lição, ela vem depois na vida eterna. Nós só somos cegos temporariamente, muitos pelos seus atos, né? Retorno, expiação, por vir colocado aqui, e pelos desígnios de Deus. Então, vamos fazer a prece de abertura, pedindo nesse momento aos bons espíritos protetores. Vamos fazer uma prece para os irmãos que nos protegem nesta casa, em especial ao nosso saudoso Coronel Santa Rita, um dos fundadores dessa casa. Oremos por eles. Passamos a prece para nossos irmãos que aqui foram trazidos, que se encontram em estado de necessidade. Na tarde de hoje ele possa receber a mensagem da nossa irmã Jamile, palestrante, e que todos nós, através dos nossos pensamentos e das nossas intenções, oremos pelos nossos irmãos. Façamos uma prece para a nossa irmã Jamile, que será a palestrante de hoje, que ela seja inspirada por seus guias e mentores espirituais para passar os conhecimentos da doutrina para todos nós. Oremos pela irmã Jamile. E por último, vamos fazer uma prece nesse instante para os nossos policiais militares desencarnados e os encarnados que nesse momento se encontram na luta diária em proteção da nossa sociedade. Oremos por eles. Em teu nome, Mestre amado, damos início aos trabalhos dessa tarde. Meus amigos, nós teremos hoje aqui a palestra da nossa irmã Jamile. O tema do 50 anos do NEPOM é o autoconhecimento, caminho para a transformação e evolução do ser. E hoje Jamile irá abordar o subtema, para falar para a gente hoje sobre autoconhecimento, construção do homem de bem e vivência dos estados de bem-aventurança. Então, Jamile, a plateia toda sua. Boa tarde aos presentes. É uma satisfação estar aqui nessa tarde, que é uma tarde de efeméride em que se comemora os 50 anos, nada mais, nada menos do que meio século de um núcleo que se dedica a não a prática exclusiva da caridade, mas principalmente ao equilíbrio daqueles que a compõem e de como esse equilíbrio pode reverberar em nossa vida social. E isso tem tudo a ver com o autoconhecimento. E o que é que a gente poderia denominar, conceituar ou simplesmente entender por autoconhecimento? Autoconhecimento é um movimento que toda e qualquer alma pode fazer, tendo em vista o reconhecimento dos seus pensamentos, sentimentos e emoções. Por que eu digo reconhecimento e não conhecimento? Porque isso dependerá de um despertamento, de uma vontade em querer saber o que se passa em meu mundo íntimo. Autoconhecer-se significa voltar-se para dentro, introspectar, saber o que se passa naquele campo ou naquele mundo que determina o como eu me movo, como me relaciono e como estou no mundo. Podemos andar inconscientes desse processo se vivermos como autômatos, se não nos preocuparmos com o mundo íntimo ou com a alma, como nós mais identificamos quando estamos nos referindo às questões espirituais, mais uma vez, as questões do nosso mundo íntimo. Autoconhecer-se, portanto, requererá, em primeiro lugar, interesse em fazer uma espécie de mergulho ou viagem para dentro, depois de reconhecer aquilo que se sente, pensa e que nutre, querer fazer com que as coisas modifiquem, caso elas não estejam muito bem, a gente identifique coisas que não são muito agradáveis, mas que cultivamos e carregamos, e depois dessa vontade trazer tudo isso para a ação, para o concreto.
Então, autoconhecimento é um investimento que fazemos por uma vontade e um interesse que cada um nutre para que com a sua mudança consiga-se então mudar o mundo. Daí a gente vai entender que não vai adiantar olharmos que o mundo é triste, é violento, que nós vivemos em meio à guerra, à fome e tantas outras coisas se o movimento interno, em primeiro lugar, não for feito. Sabem aquela frase bem repetida, bem dita, bem analisada, que faça valer então aquilo que você quer ver no mundo. Você será a paz que você procura no mundo em que você vive. Ela não vem do externo, ela é uma produção do nosso mundo íntimo. Então, começando com essa possibilidade de entendimento, como é que eu posso então, a partir do autoconhecimento, me tornar homem e mulher de bem? E quando a gente fala homem de bem, homem aí está se referindo a uma representação da humanidade. Não estamos aqui fazendo discurso ou algum tipo de estudo do ponto de vista antropológico ou sociológico ou qualquer outro que se assemelhe. Estamos aqui falando da essência, da consciência. Então, irei me referir a espírito, na condição daquele que já desencarnou, alma, que é a nossa condição temporária, de espíritos encarnados, ou do ser, da essência criada pelo nosso Deus, o nosso Pai misericordioso. Trouxe aqui alguns pontos para compartilhar com vocês, para que a gente se aproxime mais do tema, muito assertivo, inclusive, que comemora os 50 anos desta casa. Lá no Livro dos Espíritos, a gente vai encontrar a famosa questão de número 919, em que Kardec fará um questionamento. Até o celular se entusiasmou com o tema do autoconhecimento. Está pesquisando já. Nesse sentido, é uma pergunta, que é a 919, como eu coloquei para vocês, em que Kardec, então, pergunta de que forma nós conseguiríamos avançar no campo do crescimento espiritual. E a resposta foi: procure a frase, que é muito conhecida, que um filósofo já utilizou, ele aí estava se referindo a Sócrates, e que encontra-se lá, então, em Delfos, bem estampado, para que todo mundo pudesse conhecer. Conhece-te a ti mesmo. Jesus, então, ratifica, pouquinho tempo depois, considerando que Sócrates viveu no século V a.C., que conheceis a verdade e ela vos libertará. Só que buscamos as verdades no externo, nos livros, na cultura, não que ela não esteja refletida, mas a verdade que nos liberta é aquela em que nos reconhecemos filhos de Deus, em que sabemos que somos espíritos imortais, que não importa em que religião estejamos, que crença ou filosofia professemos, que corpo físico estejamos animando, que cor tem a epiderme dele, que classe social estejamos temporariamente, porque isso muda à medida que vamos mudando de encarnação. Isso também é uma espécie de perda de tempo e energia que os espíritos sempre apresentam, que a nossa preocupação com o superficial e com aquilo que a matéria apresenta faz com que a gente não crie identificação com o que somos. Consciências divinas, espíritos imortais em crescimento, e que olhar para o corpo e definir o outro significa que ainda não conseguimos entender qual é a mensagem do Mestre. Jesus é o modelo e guia apontado pelo Espiritismo como a representação da espécie humana de maior evolução que esse orbe já pôde ver, vivenciar, e até hoje ainda estamos procurando entender o que as suas parábolas e as suas afirmativas nos disseram, e mais do que entender, porque tem muitos livros escritos sobre isso, vivenciar. Ainda estamos engateando do ponto de vista humanitário, de uma vivência fraterna, colaborativa, onde vamos nos aproximando uns dos outros. Eu achei interessante como algumas pessoas se comportam diante de um evento como as Olimpíadas que estamos presenciando e uma torcida. Em primeiro lugar, que a gente tem um símbolo das Olimpíadas, são 5 anéis representando os continentes e a fraternidade entre os povos. E a fraternidade vai se manifestando. Eu espero que tal ginasta de tal país caia para que favoreça a minha. Então, vivemos desconectados das nossas próprias propostas, enquanto que nos perdemos em linhas territoriais, em países, em idiomas, e não torcemos
pelos seres que ali estão se dedicando a um processo que é chegar à virtuosidade para apresentar aquilo que de melhor eles têm. Então vamos traçando comparativos como só ganha tal lugar, porque se não tivesse a outra, seria então medalha de ouro. Olha como nós vamos tirando o mérito do outro, em uma perspectiva em que a gente não consegue perceber que a vitória do campo íntimo, ela se dá na superação, se dá no vencer-se a si mesmo a cada dia, a cada situação. Isso é interessante para que vejamos o que não se torna um julgamento ou uma crítica, porque isso não guarda relação com o autoconhecimento. Autoconhecimento é um processo que crítica e julgamento não fazem parte dele. Se já partimos do julgamento, significa que não entendemos a proposta do autoconhecimento. Autoconhecimento, ele identifica onde estamos, reconhece as nossas potencialidades, fragilidades e estabelece metas e estratégias de superação. Não existe caráter depreciativo em investimento em autoconhecimento. A linguagem é sempre proativa. Inclusive, hoje de manhã, no grupo de autoconhecimento que eu facilito, uma das integrantes trouxe uma afirmativa interessante. Eu me percebi incapaz de reconhecer as minhas dificuldades nesse momento. E aí nós fizemos uma espécie de reconstrução da linguística. Você não se reconheceu incapaz, você percebeu que pode ofertar mais do que vem ofertando. Então, o autoconhecimento trabalha com essa linguagem proativa, que não é uma linguagem alienante ou que esconde aquilo que estamos, de qualquer forma, tentando fugir ou vencer, mas sim revela uma possibilidade divina que nós temos. Vocês já observaram nas frases e afirmativas de Jesus algo do ponto de vista do julgamento ou depreciativo? Ele não disse, por exemplo, à mulher adúltera que ela mereceu tudo aquilo que ela passou ou que a responsabilidade foi dela inteiramente. Ele simplesmente disse, vá e não peques mais. Então, a perspectiva é busque não repetir as suas falhas, porque você já conhece quais são as consequências. E elas te levam a sofrimento, a constrangimentos, a situações que vão lhe ensejar muito mais situações desfavoráveis do que os tais estados de bem-aventurança que todos nós buscamos alcançar. E lembrar que a afirmativa vá e não peques mais faz com que a gente lembre da palavra pecado, que vem do latim peccatus, que significa erro de algo. Não é essa herança que nós trouxemos ou um peso arquetípico para essa palavra de que se sou pecador, sou alguém desafortunado, infeliz e que não mereço o crédito alheio. Pecado é simplesmente errar o alvo. E se eu erro uma vez, eu posso acertá-lo numa próxima. É aí que o autoconhecimento tem a sua importância, porque eu só posso reconhecer a falha se eu a reconheço em mim. Se eu não reconhecer, o mundo pode dizer, você é prepotente, egoísta, vaidoso, e tudo isso não vai repercutir no mundo íntimo. Uma outra observaçãozinha, aproveitando essa fala sobre autoconhecimento. Temos o hábito de afirmar que tudo que identificamos no outro está em nós. Não necessariamente. Nós podemos identificar algo no outro para contribuir, ou nós também podemos identificar porque estamos negando em nós mesmos. Temos essas duas possibilidades e duas vias que só uma análise aprofundada, uma análise que precisa de sistematização, de método, disciplina, e fazer isso diariamente pode nos retirar dessas ciladas e armadilhas que construímos para nós mesmos. Mas voltando à questão 919 do Livro dos Espíritos, quem a responde é Santo Agostinho, e ele então vai dizer a Kardec que é necessário que façamos um exame diário daquilo que vivenciamos, que emoções foram despertadas, que sentimentos experimentamos, mas também o que causamos no outro. Porque às vezes a gente tem a impressão de que o que é que as pessoas estão fazendo comigo? Fulano me perturba, cicrano tira a minha paz. Alguém conseguiu retirar do meu campo íntimo, essa a gente usa até com uma certa constância, o pior que é em mim. Ninguém retira da gente o que não existe, né? Não é um passe de
mágica. Do mesmo jeito que nós já temos algumas tendências e que em determinadas situações elas afloram, nós também temos as nossas potencialidades e virtudes que vão aflorar nos momentos que podem trazer algum tipo de paz, de bonança ou coisas do tipo. Pensar nesse sentido faz com que a gente não responsabilize o outro por aquilo que nós cultivamos. Tudo o que nos acontece, do início ao final da nossa existência e atual experiência reencarnatória, é de nossa inteira responsabilidade. Ah, mas eu não lembro ou não recordo de nada que eu tenha feito que me leve a essa circunstância. Se somos espíritos imortais, esse cultivo foi feito então em outras eras, em outras experiências. Essa não é a nossa primeira existência no corpo. É mais uma das experiências corporais que nós temos, considerando que somos espíritos milenares. Passamos por outros reinos até chegar à fase nominal e com o acometimento da razão e da inteligência, o que nos distingue dos animais irracionais, agora nós temos livre-arbítrio e podemos fazer escolhas. E quando fazemos escolhas, nós somos responsáveis pelas consequências delas. Isso é o que nos diferencia, é o que nos dota de livre-arbítrio e que faz com que, diante das leis universais, eu precise responder por aquilo que fiz. Quando digo responder, não estou falando de punição, de penalidade ou de castigo divino, mas de oportunidade de refazimento de rota. É como se pegássemos o livro da vida e tivéssemos a oportunidade de dar continuidade, não reescrever, porque a nossa história continua, mas eu posso conferir a ela capítulos mais nobres, outras nuances, espiritualizadas, manifestando-me como espírito de forma em que as bem-aventuranças se concretizem no meu dia a dia. Voltando mais uma vez para a pergunta 919, Santo Agostinho então recomenda que anotemos o que nós fazemos ao longo do dia para fazer uma análise profunda. O que mais me incomodou, o que despertou bem-estar, o que eu provoquei nas pessoas, ou o que me foi dito que causou uma certa inquietação. E justamente aquilo que nos inquieta, quando a gente diz fulano me ofendeu, alguém me disse algo que mexeu comigo, e a gente às vezes adota, até tem gente que ensaia diante do espelho como é que vai dar a melhor resposta, que é uma coisa ou um hábito que baiano às vezes cultiva. Sabe aquela expressão, meu nome é cada espero? Eu sei que vocês não utilizam essa expressão, mas é um balizamento cultural que fala de uma perspectiva de que eu não me responsabilizo pelo efeito, mas eu quero ir a desforma como causador do meu desequilíbrio. Não é o outro que me tira do equilíbrio, mas se algo mexeu com a sua harmonia, significa que uma atenção deve ser dada a algo que está lhe mobilizando para o incômodo, para comportamentos ou posturas melancólicas, depressivas, de agressividade. É preciso cuidado para aquilo que é despertado em nós e não nas pessoas que despertam. Em primeiro lugar, que não são elas. Eu preciso ter o conteúdo para que alguém faça uso dele. Do mesmo modo que eu estou aqui me valendo desse livro, esse conteúdo que está aqui dentro eu só posso usar porque ele existe. O conteúdo que há em cada uma das pessoas presentes aqui só vai ser acessado se existir. Então, autoconhecimento nos permite reconhecer, identificar o que incomoda, mas também aquilo que me felicita. Indo adiante, ainda nesse livro, tem uma afirmativa que traz para a gente que ainda somos acometidos pela leitura material do mundo. Nós estamos buscando felicidade nas coisas materiais, a melhor profissão, o status, o melhor carro, a tecnologia de ponta. Estamos buscando alimentar o permanente e o perene, que é o espírito, com tudo aquilo que é temporário e superficial. Então, viveremos fadados a essa escravidão, que é uma satisfação do ponto de vista material, sendo que somos almas e espíritos imortais. O que é permanente não se alimenta do que é impermanente, passageiro e fugitivo. Então, eu sempre estarei buscando a satisfação naquilo que não alimenta a alma. Aí experimentamos os estágios de vazios existenciais, de buscas infrenes de prazer para substituir aquilo que Jesus denominou de tesouros da alma,
aqueles que nem a ferrugem nem as traças irão corroer ou destruir, porque esses nós iremos levar no momento do retorno à pátria espiritual. Essa, com certeza, é uma assertiva que todos nós conhecemos. Não ficaremos aqui encarnados para todo sempre. Todos nós, em menor espaço de tempo ou maior espaço de tempo, vão precisar retornar. E quanto mais se autoconhecer para se tornar homem de bem, mais bem irá viver e bem irá morrer. Mas quem irá morrer é o corpo, porque continuaremos, inclusive, dando satisfação a nós mesmos daquilo que fizemos. Pensar assim não é algo que vai nos acabrunhar ou entristecer. Puxa vida, eu fico 50 anos de comemoração do Nepom e a palestrante está falando que eu vou morrer em pré-vigília. Não foi isso que eu disse. O que eu falei é que nós precisamos, ao escutar a essência que somos, para, em conexão com o sagrado que cada um carrega, lembrar da afirmativa de Jesus: vós sois deuses, podeis fazer o que fiz e muito mais. Mas Jesus não fez nenhuma campanha, ele não se projetou na arena política, e ele podia, e com toda certeza ele seria um forte candidato, porque ele atraiu todas as pessoas, e aí a gente está falando muito mais dos pobres, das pessoas expoliadas, subjugadas pelo poderio romano, que não tinham outra perspectiva a não ser uma vida de privação, ignorância e sofrimento. E eram duramente reprimidas, principalmente as que se concentravam na região de Israel, que inclusive era a região em que as junções das pessoas insatisfeitas tinham mais força e por isso eram mais duramente combatidas. Essas foram as pessoas que Jesus conseguiu atrair. E ele já tinha dito que não veio para os sãos, ele veio para os doentes, e ele se dava com todas as pessoas que eram absolutamente ignoradas e excluídas da vida social. São essas mesmas pessoas que continuam séculos após séculos clamando por esse mestre que vai trazer uma outra justiça, que é uma justiça de bem-aventurança, que não vai falar da justiça dos homens, da justiça que estão nos códigos civil, penal ou os outros que nós encontremos, que tem a sua importância, porque a gente precisa manter, digamos, o que denominamos de ordem social, mas a justiça que se fala é a divina, aquela que não vai ter, vamos dizer que, parcialidades no seu julgamento. Todos serão vistos de uma mesma forma, porque um dos atributos divinos é a sua condição de imanência. Ele não muda, ele é imaterial, é eterno, soberanamente justo e bom. E aquele, melhor dizendo, algo que não podemos denominar, aquele nós traduzimos para nós humanos, algo que nos é superior, como o próprio Kardec pergunta, que é Deus e não quem é Deus, tem um código que é esse que rege a todas as criaturas e que, por mais que haja desculpas e proteções no mundo de ordem humana, diante das leis divinas, ninguém passa incólume. Teremos que responder em consonância com essa lei que ele nos trouxe. Então, pensar que o materialismo vai trazendo para a gente essa ideia, viva a vida como se hoje fosse o último dia, carpe diem, não tem amanhã, e a gente vai lançando essas ideias, como a gente vive e se expressa no carnaval, por exemplo, né? Ninguém se preocupa com o que vai acontecer depois da quarta-feira de cinzas, só que a quinta-feira vem. Da mesma forma que o mundo espiritual vai se apresentar, bem pulsante, vívido, muito mais, digamos, expressivo do que o que vemos aqui, porque aqui a gente tem uma espécie de fotografia pálida da realidade que nós temos no mundo espiritual. E é com ela que nós vamos nos encontrar e responder. E aqui eu vou ler uma afirmativa que diz que a maioria das pessoas está tão concentrada em sobreviver porque só conhece sua dimensão corporal, que não se apercebe da alienação em que vive em relação à sua natureza mais profunda e cria para si um mundo de ilusões, apegando-se a tudo que é transitório e exterior. Daí o nosso sofrimento e a nossa forma de viver fragmentariamente e de modo em que a gente afaste e não aproxime aquele que deveria ser o próximo ou que deveria ser o semelhante. No máximo, a gente acode o próximo mais próximo.
que é aquele egoísmo da esfera familiar. Protegemos os meus, mas se os de fora nos atacarem de algum modo, nós todos vamos então contra ele. Não temos uma perspectiva de inclusão. Estamos ainda num exercício permanente de trazer o outro para perto. E ele vai dizer que somos envolvidos nesse sistema de valor para que ele possa avançar mais rápido. E Deus não concede a nenhum de nós experiências com as quais não consigamos evoluir. Porque se Deus é de misericórdia e Ele sabe da nossa condição, Ele permite que experienciemos determinadas situações para vencê-las. Deus não é carrasco e nem perverso, a ponto de submeter os seus filhos a algo que saiba que Ele irá sucumbir. Raciocinar nesse sentido ajuda a perceber o que é justiça, bondade e amorosidade divina. Não há erro de cálculo para Deus. Tudo é feito na sua condição de perfeição, justiça e amorosidade. A imperfeição, que é temporária, ainda é nossa companheira, mas até ela vai passar. Porque o nosso destino, como já sabemos, é de plenitude e perfeição. Por isso que eu concordo com o Renato Russo no finalzinho de sua música, que o título é Perfeição, ele nos conclama e diz: venha, que o que vem é perfeição, que é o que nós vamos encontrar. E pasme, até quando a gente não quer ou não queira, é a perfeição que vai ser o nosso destino. Depois ele vai dizer que não é de se estranhar que sejam tão escassos os exemplos de pessoas plenamente educadas, vivendo na bem-aventurança, legítimos representantes da categoria homem de bem, que lembrou Kardec. Aqui é preciso também fazer uma espécie de reflexão sobre o que é que a gente fala que é educação. Educar significa trazer para fora o reino dos céus. Educar ao pé da letra significa que eu descobri algo que estava latente, que dormia em germe e que os esforços e exercícios foram despertando. Toda vez que vislumbramos um virtuoso, um musicista, um ginasta, um artista, um policial valoroso ou quaisquer outras manifestações, uma mãe, qualquer possibilidade que vocês imaginem, aí nós estamos vendo um acúmulo de experiências que levaram esta pessoa ou este ser àquela condição. Pode ser reconhecida, pode ser aclamada ou não, mas é uma condição que chama a atenção pela excelência daquilo que oferece. Então, teve uma trajetória, teve um esforço para chegar ali. Isso é o que a gente pode comparar para entender a educação. Educação é tudo o que há do ser, por isso que Jesus falou: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mas a gente não se ilumina de repente. É preciso cultivar essa terra para que os tesouros floresçam e apareçam. Aí eu preciso ser indulgente, eu preciso ser caridoso, compreensivo, pacífico, manso. Eu preciso seguir aquilo que é a recomendação do monte, o sermão do monte. Só em seguir aquelas recomendações, as bem-aventuranças, nós já estaríamos em outra condição na humanidade. Olha a beleza disso. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Se eu não me desgasto atacando, maltratando, maldizendo, estabelecendo guerra, simplesmente porque eu discordo do seu posicionamento, da forma que você vive, de suas questões econômicas, eu iria possuir a terra, porque eu não estou o tempo inteiro guerreando, perdendo a minha harmonia, perdendo a minha paz. Então, claro, todos os que são mansos, que negociam, que dialogam, conseguem então possuir a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, mais uma vez, você está me convidando à tristeza, já convidou a desencarnar e agora ficar chorando? A mensagem de Jesus em relação ao choro é de outra conotação. O que ele está dizendo é: diante das dificuldades, considerando que meu reino não é deste mundo, a bem-aventurança que lhe apresento é de um reino onde exista fraternidade, paz, alegria e harmonia, porque ninguém disputa com ninguém. Todos se sentem irmãos, são feitos à imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança significa que tem por hereditariedade divina os mesmos atributos desse Deus, que é um Deus de amor, que é um Deus que entende as suas criaturas como iguais. São individualidades, mas iguais em sua origem e são iguais no mesmo destino. Essa casca que vamos deixar daqui a um tempo nada diz sobre a perspectiva evolutiva,
mas sim o que nós estamos cultivando. Quando chegarmos no mundo espiritual, parece que quando a gente diz assim, quando chegarmos, que é algo que está longe. O mundo espiritual está aqui, ombreando com todos nós, participando das discussões, nos intuindo ou perturbando. Aí vai depender das sintonias de cada um e das companhias que a gente atrai. Não é uma passagem, eu saio daqui e vou para um lugar. Eu já vivo nesse lugar, porque o que eu nutro, o que eu penso, o que eu alimento, já atraiu as minhas companhias. A tal nuvem de testemunhas que Paulo de Tarso falou para a gente, determina isso. Aquilo que penso, aquilo que vou nutrindo e a minha economia na acústica do campo emocional e sentimental constitui a minha rede relacional no mundo espiritual. Olhando para vocês, eu tenho toda a certeza que a rede que vocês constituíram espiritualmente é uma rede saudável, porque eu imagino que as pessoas que estão aqui buscando esse conhecimento já deram um passo às suas questões evolutivas, em qualquer manifestação espiritualista. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, mas serão saciados diante da justiça divina. Não da justiça dos homens, que às vezes falha, ou muitas vezes falha, porque acompanha a nossa condição evolutiva. Mas a de Deus não apresenta falha. E ela vai sempre nos reconduzindo a um caminho de felicidade e harmonia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Lembram da oração dominical naquele trecho? Perdoai as ofensas à medida em que perdoam. Esse é a medida nós que colocamos. Já sabendo que é a medida mesmo, porque nem sempre perdoamos a quem nos ofende. Como que eu peço indulgência e peço perdão se eu não consigo perdoar o outro? Aí tem a outra afirmativa. Antes mesmo de vir ao altar fazer o sacrifício, é mais agradável a Deus que você se reconcilie com o seu adversário. Vai sacrificar tendo o coração então cheio de fel, de amargura, de ressentimento, mágoa e rancor? Não é essa oferta que Deus espera de nós. Pensamos muito na oferta material, que tem o seu significado e importância, mas a oferta maior é a do coração. É nesse sentido que Jesus explicou. Ele não desvalorizou, como interpretam alguns, aquilo que foi levado. Mas o que ele diz que essa oferta teria verdadeiro significado se puro estivesse o coração. Aí vem mais uma bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E ver Deus não é uma imagem ou um ser que se materializa, mas eu vejo Deus em cada pessoa, porque todos nós somos deuses. Se somos filhos de pais e mães, nós trazemos heranças de pai e mãe. Se todos somos filhos desse Pai misericordioso, Deus está íncito em cada um. O reino dos céus, então, aflorar e se fazer presente, dependerá desse esforço e desse mergulho íntimo pelo autoconhecimento. Não achem que autoconhecimento é uma coisa que eu vou ficar me avaliando o dia inteiro, olhando as coisas que estou fazendo, registrando. Isso também faz parte, é método. Mas autoconhecimento vai requerer uma sistemática. Emmanuel fala, para que as pessoas se conheçam é preciso ter método, disciplina. Diariamente é preciso investir na autoobservação. Não é só orar de manhã e à noite que é fundamental, mas o que me mobiliza na oração. O que eu faço em relação às demais pessoas. Tem técnicas auxiliares de autoconhecimento, que aqui é um momento de comemoração, não é um curso de autoconhecimento. Então, eu não quis trazer as técnicas para explicá-las, porque não teria sentido. Mas a gente tem introspecção, tem contemplação, a gente pode meditar, a gente pode fazer conexão com o sagrado, tem oração, diversas técnicas, tem imaginação ativa, visualização criativa, que a gente pode adotar no nosso dia a dia para que a gente se visite internamente. Diário de observações também, não aquele meu querido diário da adolescência, que também é válido, mas é um diário aprofundado da alma, onde eu registro questões que eu desejo modificar. A gente estabelece meta, a gente tem percentual, a gente tem testes, tem quadros, planilhas para fazer autoconhecimento. Eu trago isso para não ficar parecendo que é algo distante, que está lá no mundo das ideias e que eu não consigo trazer para o concreto. Só que isso seria num outro momento para a gente pensar a parte prática de autoconhecimento. E por fim, porque temos o nosso intervalo, eu quero trazer para vocês a relação entre autoconhecimento
crescimento, educação e evolução. Se o conhece-te a ti mesmo é o que permite me entender, reconhecer a minha verdade, Deus existe, portanto, sou filho de Deus. Filho, eu estou me referindo ao Espírito, essência imortal, divina, filho desse Deus. Existe interexistencialidade. Nós nos comunicamos o tempo inteiro com o mundo espiritual, até porque somos espíritos, então esse contato é permanente. Acordamos e dormimos em meio a contato com o mundo espiritual. Podemos ser intuídos, podemos receber mensagens por via onírica durante o sono, por outras pessoas, pela própria via intuitiva, se exercitarmos, se formos médiuns ou por outros médiuns, mas tem uma possibilidade que é muito mais concreta e individual, cada um desenvolve o seu modo, que é a oração. A oração é a conexão mais forte que a gente tem com o sagrado, ou com o divino, ou como queiramos chamar, que faz com que a gente possa receber não só mensagens, mas saúde para o corpo, harmonia para a mente e nos tornarmos pessoas integrais na expressão de saúde. Primeiro que a gente não é só físico, a gente tem uma dimensão valorativa, que é a dos valores, uma dimensão ecológica, social, econômica, espiritual e comunitária. São 13 dimensões, mas estamos bem centradas na dimensão do físico, que é o da conservação, que é natural, pelo nosso nível evolutivo, e pela econômica. Então, nós trabalhamos para nos mantermos. E isso faz com que as outras dimensões, incluindo a espiritual, seja esquecida. O autoconhecimento nos ajuda nesse despertamento, a dialogar com as demais dimensões e parar e pensar. Eu sou muito mais do que isso. Eu sou muito mais que um corpo que vai perecer. Eu sou a essência que permanece. Eu sou um ser relacional. Eu posso contribuir com a vida social. Por mais que a gente olhe assim para algumas figuras e as entenda como estranhas, um Martin Luther King, um Gandhi, o próprio Jesus, esses seres passaram por processos de autoconhecimento, não estavam se preocupando com as questões de superficialidade. O que vou vestir amanhã, se o carro é do ano, se o celular é de ponta. Até porque se a gente ficar correndo atrás de tanto Samsung 20, 15, a gente não para nunca. O que eles estavam preocupados era com o bem-estar íntimo e com as outras pessoas, porque quem já se autoconheceu, se reconhece a essência divina, está a serviço do cosmos e do Criador, passa a se preocupar com o outro. E são tidos como tolos, como pessoas que não aproveitam a vida, como aquelas que deixam a vida passar, se entregando inclusive aos ingratos. Quem evolui não está preocupado com o que vem de volta, com o muito obrigado, com o que bom que você existe. Está preocupado em atuar como co-criador. O mesquinho, o ainda egoísta, que não faz pelo prazer de ajudar, é que busca o reconhecimento. Quem já conseguiu avançar, faz pelo simples prazer de servir a Deus. Isso é se autoconhecer. Reconhecer-se filho de Deus, ser divino, imortal, que em evoluindo vai viver de fato, existir sob a égide do Criador. Nada mais importa, nem crítica, nem elogio, simplesmente servir. Porque se Jesus fosse se preocupar com todas as críticas que ele recebeu à época, primeiro que não agradava o próprio povo, que parte dos judeus ele não agradava aos próprios romanos, obviamente, porque aquele que chega ali dizendo que ele tem um outro reino, se ele tem um reino, significa que ele é um rei. Isso para os Césares não era uma notícia muito agradável, porque eles eram os absolutos. Aí vem alguém daquela condição de um povo considerado como abjeto, inferior, dizendo que tem um reino para apresentar onde todo mundo vai ser feliz. Claro que ele causou uma grande comoção. Para os romanos, ele nada mais era do que um revolucionário que merecia a morte que teve. Numa cruz, como todos nós sabemos que naquela época, para o povo romano e para aquela cultura, morrer numa cruz era a representação do mais vil e abjeto que tinha na sociedade. Ele foi considerado um páreo, que nem os ladrões puderam, então, ficaram, na verdade, numa posição muito melhorada em relação a dele, já que Barrabás foi o escolhido. E todo mundo sabia da vida de Barrabás. Óbvio que esse não deveria ser um critério fraterno e humanitário, de escolher uma vida em detrimento da outra. Todas as vidas têm a sua importância. Mas sabendo quem era aquele que estava ali no madeiro infamante, que era o Messias,
nós reconhecemos o que foi feito de equívoco e cometido de equívoco. Só que Jesus vem e nos diz, não houve equívoco algum. Ele nos respondeu, dialogou com a gente, porque dá uma agonia e um certo sofrimento quando a gente vê um ser dessa envergadura ser maltratado daquela maneira, foi quando ele respondeu a Simão Pedro. Simão Pedro é o impossível da vez. Na hora então que vieram os soldados prender Jesus, ele lança a mão da arma e corta a orelha do soldado romano. Só que eram 300 soldados ali. Não era só um que ele cortou a orelha. Pensem no que isso poderia então suscitar. Jesus, calmamente, diante daquilo, vira para ele e diz, Simão, é preciso que as escrituras se cumpram. Como quem diz assim, se você começa a atrapalhar a história, tudo aquilo que Isaías então escreveu, você vai estar atrapalhando o meu caminho e a minha história. Estava escrito que seria assim. E de fato, quando a gente vai consultar as escrituras de Isaías, lembrando que são escrituras de 7 séculos atrás a vinda dele, toda essa descrição está lá bem feita. E um roteiro seguido com ampla e total fidedignidade. A prisão, o escárnio, a indiferença, o sofrimento, até o momento da grande redenção. Que aí Jesus vai dizer, vejam porque é preciso o autoconhecimento. Se vocês não se reconhecem espíritos imortais e que são realmente imortais porque eu ressuscitei, ressuscitar é o termo da época, mas ele se valeu, claro, daí das características do perispírito e apareceu naquela condição. E aí ele prova a imortalidade e diz, vejam, a vida continua. Ele não seria leviano em dizer, vós sois deuses, podeis fazer o que fiz e muito mais. Se a gente pode fazer o que ele fez, significa que somos imortais. E que ainda tem mais. E a gente está tentando fazer o que ele fez. Eu nem consigo imaginar o que é esse mais que nós, deuses, podemos fazer. Então, conforme Raul Seixas, esse 10% da cabeça animal que a gente usa é muito pouco. Nós temos uma potência interna que precisa ser utilizada, que precisa ser explorada, conhecida no silêncio de cada um. Mas não vivenciamos silêncio nesse mundo onde tudo é barulho, onde tudo é perturbador, onde vivemos em pânico, onde temos medo uns dos outros, onde as doenças nos acometem também em estágios em que ficamos preocupados, em que ainda estamos possessivos, ainda ciumentos, ainda avaros. Esse ainda realmente é algo passageiro, mas eu preciso fazer o esforço como espírito para superar. E é isso que o autoconhecimento nos traz, faz com que a gente experimente a tal da bem-aventurança ou das bem-aventuranças. Autoconhecer-se leva a processo de educação. Educação é tirar de dentro aquilo que sempre existiu, iluminando, com esforço, com exercício, com prática, sendo caridoso, indulgente, buscando o bem. Quando eu, então, me autoeduco, que é a outra etapa que iniciou-se com o autoconhecimento, eu evoluo. Essa é a tríade que o espírito precisa. Autoconhecimento, porque ele leva a identificação de minhas habilidades, de minhas potencialidades e de minhas fragilidades, traçar o roteiro de melhoria, me autoeduco e evoluo. É uma espiral. A gente não evolui de forma retilínea. A nossa evolução é pendular. Eu levo um tempo melhorando, o condicionamento me puxa para trás. Eu de novo melhoro, o condicionamento, mesmo que venha em menor proporção, ele aparece e me puxa para trás, dá aquela sensação de frustração. E esse processo de autoconhecimento comigo não funciona. Eu jamais vou conseguir evoluir. Evoluir é assim mesmo, avança e volta, avança e volta. Por isso que é pendular. Até que o hábito estabiliza. Eu volto a experimentar equilíbrio, daqui a pouco, esse pêndulo, porque eu tenho outras possibilidades evolutivas, porque a vida é um atrator, então o que é superior me atrai, eu volto de novo a esse movimento até estabilizar. Me autoconheço, me autoeduco e evoluo. Por isso que quando Jesus fez a afirmativa de que precisamos conhecer a verdade e ela nos liberta, ele estava dizendo, livre-se das ilusões do mundo, porque ele é temporário. Você é o permanente. Se conhecer e reconhecer essa possibilidade faz com que a gente mude em 360 graus, ou pelo
pelo menos 180, já está de bom tamanho, a nossa visão da vida, a nossa relação com os outros. Porque há motivo para estar aqui, que não é só trabalhar, acordar todos os dias como se robôs fôssemos, é servir a Deus. E nós servimos a Deus quando buscamos o nosso próprio crescimento e melhoria do mundo. Autoconhecimento é a grande mensagem do Espiritismo e a solução para os nossos dias, ainda turvos, mas o nosso futuro será, com toda certeza, de felicidade e perfeição. Muito bom. Esqueci de falar o formato do nosso encontro, no sábado. Nós temos agora 40 minutos, 45 minutos de fala, de palestra, vamos dar um intervalo de 10 minutos e retornaremos. Aí as pessoas que estão aí, tem algumas perguntas, algumas dúvidas, alguns questionamentos, e Jamile irá responder. É bem rápido, mas antes do intervalo eu gostaria de registrar aqui a presença do Coronel Albuquerque, que é o nosso diretor de promoção social. Estava até falando com ele logo cedo. É um que cuida, né, da saúde mental do nosso homem, do nosso policial militar. Agradecer aqui o Doutor Peixoto, responsável do Núcleo de Matrizes Africanas. Se vocês não sabem, nós somos a única polícia no Brasil que temos 5 religiões, né? Temos um comitê interreligioso. Começou com a religião católica, depois veio a religião espírita, os protestantes, e agora nós estamos com o Núcleo de Matriz Africana, que é o pessoal que fala do candomblé, dos terreiros, né? Toda aquela matriz que a gente trabalha, um trabalho fantástico que está fazendo, racismo, para possibilitar hoje ter um outro olhar, né? Eu peguei uma época difícil, está com o coração com essas questões, nós se desenvolvemos bastante. Temos aqui essa Patrícia representando aqui o Bato do Bato. Isso para demonstrar a vocês, quando ela colocou aí no autoconhecimento da igualdade, apesar das questões hierárquicas, nós sempre temos que buscar que são todos iguais. Né? Os postos, graduações, nós sempre as pessoas alcançam na vida, não fazem diferença, somos todos iguais. Né? Os espíritos estão no processo de evolução. Então, a gente agradecer Rosué, o Coral, que você já foi, para o CPM, né? Um abraço, muito bom, Coral aí na aula. E os nossos visitantes, nossos iniciais, nossos amigos aqui presentes que eu vi há muito tempo. E vamos para o nosso intervalo. Né, agora, doutor? Vamos agora ao intervalo. Daqui a 10 minutos a gente está voltando, aí a gente continua com o Jamil aí, quase 20 minutinhos para a internet. E aí fora nós temos a cantinazinha aí, Bom, alguém teria alguma pergunta a fazer, algum questionamento? A gentileza quiser se manifestar, se quiser falar no microfone, pode falar na plateia para dizer para a gente aqui alguma coisa a mais, alguma dúvida. Eu vou começar, Jamile, por mim, né? Eu queria que você já disse mais ou menos aí na sua fala, a gente fala muito de autoconhecimento e hoje a gente vê na sociedade como se fosse uma incidência muito grande de autores escrevendo muitos livros de autoajuda. E eu já conheço algumas pessoas que estão viciadas nesses livros, mas não mudam. Então, gerou uma bengala, uma forma. Eu fui na casa de um amigo, de uma amiga, e conversando com ela já leu esse, tanto livro, e você percebe que no comportamento ela continua com os mesmos problemas. Ela não procura se encontrar. Faço muitas terapias, muitos tratamentos, mas qual a dica que você daria para uma pessoa que está precisando de se autoconhecer? E quais são os primeiros passos? Curiosidade. Concordo, é realmente uma boa pergunta. E é primeiro fazer uma distinção. Autoajuda não é autoconhecimento. Autoajuda, ela se pauta muito mais num roteiro vivencial,
onde você tem uma espécie de... É mais um receituário. Proceda assim que você vai ter determinados resultados, faça desse modo, haja assim, haja assado. Só que para que isso funcione, seria interessante que quem escreveu tivesse uma aproximação, tivesse feito uma análise da vida da pessoa, com a que elas se relacionam, porque os níveis evolutivos são diferentes. Não dá para você encaixotar todas as pessoas naquele roteiro, naquele padrão, uma sistematização. Isso vai variar aos montes. Embora a gente tenha uma recomendação universal, por exemplo, como é o Sermão da Montanha, cada espírito vai vivenciá-lo dentro da sua possibilidade evolutiva. Inclusive, a gente interpreta uma só e mesma coisa de diversos modos. Então, não é que seja uma produção de menor valia, mas para o autoconhecimento ela não consegue atingir, estou me referindo à literatura de autoajuda, a finalística que a gente está colocando aqui. Autoconhecimento é processo de mergulho íntimo, conhecer-se, inclusive identificar o que não é muito agradável e estabelecer estratégias para avançar e modificar-se. A autoajuda é um processo mais estanque. Você lê, você pode achar interessante, algumas coisas podem até lhe sensibilizar, mas ela não leva a uma sistemática disciplinar diária, metódica, para que você, então, passe por algum processo de modificação. Pode ser mais um livro que você coloque na estante e que não modifique a sua existência. Autoconhecimento não, é vivência. Requer didática, requer método, requer participação em grupo específico, onde as pessoas são acompanhadas por um coordenador, facilitador, que direciona as etapas do autoconhecimento. Podemos fazer autoconhecimento de modo individual, sozinhos? Sim, podemos fazê-lo. Só que não é tão tranquilo ou tão fácil quanto no grupo com essa finalidade específica. Então, tem grupos de autoconhecimento. A Federação Espírita do Estado da Bahia, inclusive, tem grupos virtuais e presenciais de autoconhecimento, onde os facilitadores têm esse papel. Toda semana tem atividades de autoconhecimento e as pessoas, então, vão continuamente fazendo o seu processo. Fazer sozinho pode ter valia? Pode, mas você já ter algo sistematizado, com método, com grupo, com outras pessoas que exercitam aquela ideia trazida, por Jesus, confessai-vos uns aos outros. São grupos restritos, fechados, sigilosos, onde a confiança pode ser colocada ali, trabalhada, onde tudo que é vocalizado fica ali no grupo. Tanto que os virtuais, eles não são gravados. Óbvio que isso não garantiria o sigilo. E nos presenciais, as pessoas com base em texto, vídeo, aqueles exercícios que eu coloquei para vocês complementares do autoconhecimento, vão sendo utilizados semanalmente para que isso, então, seja trabalhado. Na semana passada, do grupo de autoconhecimento que eu coordeno, a gente fez uma atividade sobre o cuidado com o corpo. Então, a gente foi desde a questão dos hábitos de higiene até a percepção corpórea. Se você está tenso ou se não está, como anda o batimento do seu coração, como você está respirando apressadamente ou não. Então, a gente vai fazendo esses exercícios de percepção. Parece bobagem, mas aí pessoas perceberam que já estavam sentindo dores há um tempo e não se deram conta. Coisas que parecem bobas, mas que repercutem na vida do outro. Isso é para a dimensão física. Mas aí a gente trabalha um texto sobre análise de como está o seu processo de autotransformação. Aí a gente tem umas escalinhas que a gente chama de escala evolutiva, que é uma outra técnica de autoconhecimento, em que você vai ver em que parâmetro, diante de uma determinada situação ou desafio moral. Tem semanas que a gente analisa como estamos em relação à maledicência. Na semana seguinte, se sentimos ódio ou se sentimos raiva. Na semana seguinte, se expressamos sensação de culpa. Mas também a gente analisa como anda a nossa generosidade e a nossa postura ética, como anda a nossa prática de conexão com o sagrado. Então, toda semana tem uma temática. Isso gera disciplina e sistematização, porque você vai ter sempre um estímulo para corresponder ao seu processo de autoconhecimento. Esse grupo que eu participo já tem 3 anos. Começou com 30 participantes e hoje, ao longo desses 3 anos, estamos nos mantendo com 25. Então, ele tem uma evasão reduzida
porque as pessoas começam a ficar satisfeitas com os próprios resultados. E aí eu volto a dizer características de autoconhecimento. É um grupo coeso, onde as informações não saem, ele tem caráter sigiloso. As pessoas têm os seus exercícios semanais para fazer, a gente também não cobra por quem não fez. Ninguém vai para o castigo se não faz o exercício, porque o interesse do autoconhecimento é do indivíduo. Então, ele faz se ele o desejar. E também expressa os resultados do seu estudo se ele desejar. No início tem uma certa timidez, depois que o grupo vai ficando mais próximo, as pessoas se conhecem, falta até tempo para que elas falem, então, de seus avanços e também de suas dificuldades. É interessante falar que autoconhecimento é um processo também que pode entristecer, pode fazer com que a gente se decepcione conosco em alguns momentos, mas ele também vai fazendo que com os avanços você perceba que você pode muito além daquilo que você consegue. Então, como a ideia também evolutiva é da espiral, trabalhar isso com as pessoas faz com que elas se tornem proativas, interessadas no processo, estudem, busquem outras práticas e a vida tende a melhorar. A vida particular e a relação com as demais pessoas. Alguém tem mais uma pergunta? Não. Vai ser uma ajuda para mim na sua informação. Eu sou médico, tenho um conflito com o espírito. A senhora falou que a evolução sobe e desce, né? Então essa informação é dada ao espírito médium, lá do plano espiritual. E aqui, vamos ver, aqui eu não entendo isso, não acho isso certo, vamos ver. Sim. Aqui foi dado lá. Isso, foi. Porque nada... Eu estou em conflito com esse espírito, Isso. então eu estou errado. Não, sabe, outra coisa boa Ele que está na... chega para você, tem que evoluir. Agora não, deixa um pouquinho para depois. Eu gosto muito de sua pergunta pelo seguinte: quando a gente também trabalha autoconhecimento e evolução, erro e acerto não são parâmetros adotados. A gente trabalha com estágios e identificação deles. Primeiro que nós somos espíritos, estamos recalcitrantes, estamos em conflito, estamos em dificuldade. O que eu faço para sair desse estágio de conflito e dificuldade? Mas é minha ignorância aí, no caso. Isso, mas veja, eu não vou partir da ignorância porque você já consegue reconhecer. É mais um não querer no momento do que ignorar a necessidade da vivência. Isso, deixar um pouquinho para depois, fazer isso agora. É isso mesmo, pessoal. Será que eu não podia ver essa mediunidade em outro momento? Mas não é mais uma ignorância, porque há um reconhecimento da sua situação e da importância dela. O não querer, ele pode ser trabalhado com a seguinte pergunta: por que mediunidade nessa condição na minha existência? E o que ela vai me ensinar para que eu me torne um médium e um ser feliz? Essa é a pergunta. Porque continuar para que e por que não quero faz com que a gente fique numa roda viva que não avança. Mas por que a mediunidade se apresenta para mim desse modo? Como ela pode me fazer crescer? E de que modo eu contribuo comigo nesse processo conflitivo? Claro que as respostas não vão aparecer de novinho de uma hora para outra. Por isso, o autoconhecimento com técnicas específicas lhe ajudariam nessa descoberta. Mas a oração pode lhe facultar chegar a algum tipo de reflexão. Que é essa oração que a gente conhece, mas também pode ser um estado de introspecção, que é concentrar-se em um momento de silêncio, num ambiente que esteja só você, com uma música que você goste que te acalme, ou contemplando uma paisagem, e deixe vir as recomendações. E hoje não veio nada, vá persistindo. Até porque, se é uma mediunidade que traz conflito, nos momentos iniciais, eles vão aflorar. Exatamente. Aí tem que persistir para que o exercício se torne frutífero. Autoconhecimento requer persistência, porque se a gente desiste no início, a gente deixa de colher os belos frutos que a gente com certeza tem no futuro. Mas insista e que você vai ver que o aparente conflito é, em verdade, a sua possibilidade grande de redenção e alegria. Obrigado. Mais alguma pergunta? Alguém mais quer se manifestar? Eu pergunto ali, como é que faz para as pessoas participarem desse grupo?
específico, que é o site feb.org.br. Inclusive, as inscrições para os grupos de autoconhecimento presenciais estão abertas. Então, entrando no site da FEB, www.feb.org.br, vai ter lá a oferta dos grupos presenciais, dos dias e horários, com a disponibilidade das pessoas, e vocês podem se inscrever e participar. E os grupos virtuais, as inscrições foram concluídas, porque em 2 dias nós tivemos 180 inscritos. E aí a gente teve mais inscrito que grupo. Então, a gente vai recepcionar essas pessoas em um primeiro momento para reorganizar, porque, claro, o virtual atrai, né, mais pela facilidade que as pessoas teriam, mas os grupos presenciais, inclusive para jovens, continuam abertos. Então, tem os grupos para adultos e grupos para jovens com inscrições nesse mesmo site. Se inscreve com a disponibilidade, passa a participar e esse processo, então, se inicia. E eu posso garantir a vocês que é uma viagem que não tem volta. Pois não. A senhora lá, depois de você. Qual o prognóstico benéfico do autoconhecimento para com a procrastinação? O autoconhecimento vai fazer com que a pessoa perceba por que ela procrastina. Procrastinar significa que eu preciso avançar em determinada situação, mas como eu noto que ela pode me tirar da famosa zona de conforto, ou que ela vai fazer com que eu mexa em algumas relações ou enfrente coisas que eu pretendo evitar. Então, procrastinar é adiar uma tarefa que eu sei que precisa ser feita. O autoconhecimento vai desmistificar, porque há uma espécie, não é que você seja obrigado, mas quando você começa a registrar, se auto-observar, não tem como você não perceber. Mesmo que seja a superfície, a priori, poucas coisas, mas depois a gente vai entendendo por que a procrastinação ali se encontra. Identificando, estabelece-se as metas de superação e ela então deixa de ser um grande entrave. Na verdade, procrastinar já é um sinalizador de sensibilidade, de que eu identifico que tem alguma coisa que está fora do percurso que eu deveria seguir. E aí o autoconhecimento identifica. Tá bom? Sargento, né? Não, Jamile. Desculpa. Jamile, sou psicólogo do DPS, eu sou Manuel Antunes. Eu fiquei encantado pela afirmação que a senhora fez na sua fala aí, que foi uma afirmação que é bíblica, que é assim, vós sois deuses. E como sou especialista em psicologia analítica do Jung faz uma interpretação simbólica dessa afirmação bíblica, que é como se fosse, já que nós somos deuses também, nós fazemos parte do processo de co-criador. Ele faz uma comparação com um conceito chamado processo de individuação, que é como se fosse tornar-se aquilo que se é. Então, no nosso processo de individuação, tornar-se aquilo que se é, nós somos co-criador do divino, né? Gostaria que a senhora fizesse um comentário específico do ponto de vista espírita, vamos dizer assim. Sim, obrigada pela pergunta, Manuel. Interessante trazer isso, porque quando você recupera a análise que Jung faz, é justamente o conceito, os fundamentos de educação que a gente adota pelo Espiritismo. Quando Jesus trouxe a ideia do reino dos céus, ele estava falando de algo que já está em cada um de nós, mas que precisa ser burilado, trabalhado, até que simplesmente a gente descubra que sempre foi aquilo. Mas ainda estamos voltados, eu gosto muito da resposta que Paulo, o apóstolo, dá na questão 1009 de O Livro dos Espíritos, que às vezes, ou muitas vezes no nosso nível evolutivo, a alma opta por caminhos que não são os caminhos essenciais à ascese da alma. Então a gente se deixa levar pela vaidade, pelo poder, por outras tentações que nada mais são do que possibilidades que desaparecem e que, se não estamos conectados com o sagrado e com o divino, a gente entende o superficial como prioritário da vida. Aí a gente faz um caminho inverso, que é o caminho de volta para o Pai, e a gente vai se afastando dele. E obviamente que esse reino também se distancia. Quando eu faço a escolha, de fato, pelos tesouros da alma, eu acabo recuperando esse movimento de aproximação.
Não precisamos ser o filho pródigo o tempo inteiro. A gente pode seguir até chegar ao Pai sem precisar pelas intempéries e dificuldades. Uma vez que passemos por elas, isso também não se constitui um grande problema. Identifica-se e a gente faz o caminho de retorno. Aí vai chegar um momento em que a gente vai perceber que sempre foi potência, sempre foi divino, mas que escolhemos pelo nosso livre-arbítrio um caminho que pareceu luminoso, encantado e com outras possibilidades, que é o que a gente chama de efêmero, fugidio, material, superficial, e que a gente percebe que não dialoga com uma essência que é profunda, que é verdadeira, que é permanente e que é de ordem divina. Então, o caminho de retorno ao Pai, que é a nossa origem, é justamente descobrir-se aquilo que sempre fomos. Filhos de Deus, criaturas divinas com um potencial muito pouco explorado. Ajudou? Ajudou, assim, só para acrescentar, assim, eu fico pensando também que nesse processo de conscientização, a gente vai ampliando consciência, isso que a senhora está trazendo aí, como isso, uma ampliação de consciência, como sentido para a vida. Exatamente. É interessante isso também, porque se eu tenho um conhecimento, ele não precisa ser exclusivamente racional e livresco. Porque esse conhecimento qualquer pessoa pode ter. Uma vez alfabetizada, ela tem acesso à leitura, tudo bem, ela consegue. A questão é como eu transformo isso como prática vivencial e como é validado no meu dia a dia. Pensar nesse, digamos que por essa via, que é trazer a concretude para a vida, faz com que eu observe os fatos e entenda a dinâmica evolutiva por trás dele. Quando eu entendo essa dinâmica evolutiva, se a gente trouxer para a ideia que o Espiritismo apresenta, que é reencarnacionista, que se Deus é justo, o que hoje eu venho passando são coisas que eu criei em existências outras e também nessa, e que eu estou apenas colhendo aquilo que semeei. Não como uma ideia de que bem feito que você fez, agora colha isso aí, mas não. Expie, que é o que denomina aí o nosso planeta, provas e expiações. Expiar é olhar de perto as consequências do que fizemos. Se isso me constrange e me entristece, eu já tenho um sinalizador da natureza da árvore que fui. Reconhece-se a árvore pelos frutos. Se os frutos me causam dissabor, tristeza, angústia, constrangimento, não queria, mas tenho que viver isso, eu já tenho uma ideia do que fiz e do que semeei. Quando Deus me permite vislumbrar a natureza do que fiz, eu reconheço e digo, esse não é o melhor caminho. Aí é que é o autoconhecimento. Vi fragilidade, vi potencialidade, eu mudo a rota. É essa rota que muda que me leva a voltar para Deus. É nesse momento que a consciência se amplia. Mas para a consciência ampliar, é preciso trabalho, persistência e querer mudar. Aí a gente vai chegar num fator dinâmico que é vontade. E não é simplesmente aquela coisa que às vezes a gente diz, você não teve vontade, não fez porque não teve força suficiente, a sua vontade é fraca. Isso é um desconhecimento do que é vontade, porque vontade tem 5 etapas, são 5 fatores dinâmicos. Vocês sabiam que a vontade tem 5 etapas? Ou vocês achavam que era só ter vontade que tudo se resolve? A vontade começa no impulso, que é o desejo de fazer algo, de me melhorar, que às vezes eu digo, vou parar de beber, vou parar de fazer julgamento alheio, mas se esse impulso morre e eu não consigo vencê-lo, a vontade não chega à última etapa. E geralmente quando chega um impulso às nossas mentes de melhoria, são os bons espíritos que aconselham. Se eu não sigo, eu jogo fora essa conexão estabelecida que sempre concorre para o meu bem. Então, se eu saio do impulso, eu digo, não, eu vou acolher essa ideia e vou buscar essa melhora. Eu vou para o autodomínio, que é toda vez que eu vou fazer aquilo que me prejudica, eu volto atrás. Mas não é só parar de fazer, é substituir o que eu faço, que não é saudável, por algo saudável. Se eu sou maledicente, no momento que eu sinto a vontade de julgar o outro, eu vou fazer um bom julgamento. Mas essa pessoa não acha nenhuma qualidade. Avalie uma outra pessoa se você não consegue avaliar essa que você julga de forma, digamos que, um tanto quanto descaridosa. Depois do autodomínio, que você vai substituindo seus hábitos, você vai para uma etapa da vontade, que é a terceira, que é deliberação, que é quando você identifica aquilo que eu já tenho bom e que eu posso deixar um pouquinho esquecido para trabalhar as fragilidades,
e vou identificando situações que me colocam em perigo, que é repetir as falhas, e as situações que potencializam o que eu tenho de bom. Quando eu delibero, eu vou para a quarta e penúltima etapa do ciclo da vontade, que é a etapa da determinação. É quando eu traço as estratégias e as metas para alcançar. Quando eu estabeleço essas metas, eu vou praticando até que eu chegue à ação. Quinta e última etapa do ciclo da vontade. Quando eu executo, eu estou na etapa de formar hábito. Execução. O que antes era um desprazer, agora se transformou em um hábito que eu nem sinto que estou fazendo. Eu não preciso pensar em ajudar. Quando vi, com o exercício, eu já ajudei. Por isso que se autoconhecer é autodominar-se, autoeducar-se e evoluir. Maravilha, meu. Olha, eu vou levar a cabeça porque o Espírito fez assim comigo. Quando você identifica que nós estamos falando de um casal, aí eu quero fazer a mesma coisa que fez. Mas a gente fica com medo. Meus amigos, devido ao adiantado da hora, mas está previsto para 5 minutos, já passamos 5 minutos. E tiver alguma pergunta a mais, depois vocês procuram a nossa amiga Jamile. Eu tinha uma aqui, mas eu vou deixar para outro momento. Então, nós gostaríamos de, mais uma vez, agradecer a presença de todos. No próximo sábado, nós teremos mais uma palestra, tendo como subtema autoconhecimento para a transformação do ser rumo à plenitude, com Lúcio Carvalho. Essa pessoa que irá palestrar no próximo sábado é filho de um dos idealizadores do NEPOM, junto com o Coração Santa Rita, Aurelino Mota de Carvalho, um excelente palestrante, fala igual o pai, um punch de voz, muito bom, palestrou muito na casa, está retornando. Felizmente, no próximo sábado estarei triste numa participar desse evento, estarei viajando. Mas também teremos um momento de arte, que é o nosso coral, né? Então vocês vão conhecer aqui nossos artistas, né? Nossas meninas e homens aqui. Homem não, só tem mulher agora, né? Um homem que tinha, era a minha pessoa, mas era. Então, vamos encerrar mais uma vez e pedimos aos nossos irmãos passistas, né, que se posicionem no passo coletivo, apesar que nós já fomos bastante assistidos. Nesse momento de agradecimento e encerramento das nossas atividades, nós vamos aqui nos concentrarmos, fazer um autoconhecimento espiritual, né? Voltando nossa alma, nosso espírito para o alto, para as coisas boas, e saímos daqui mais tranquilos e libertos. Pai eterno, nosso Mestre Jesus, guia e mentor espiritual desse planeta, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui para agradecer. Agradecer pela presença dos nossos guias, dos mentores espirituais, que nos assistiram durante esse momento, pela inspiração da nossa irmã Jamile, que ela continue sendo inspirada sempre nas suas falas. Agradecer pela presença dos irmãos que assistiram, aqueles irmãos mais necessitados. E pedimos ao Pai Celestial que continue inspirando os nossos guias e mentores, em especial ao nosso Coronel Santa Rita, e com certeza estar aqui ao nosso lado, junto com muitos outros que já partiram, que estão na verdadeira morada. Então, por tudo isso, Senhor, nós queremos te dizer muito obrigado por tudo. Com a tua permissão, vamos encerrar o trabalho da tarde de hoje. Como dizia o Coronel Santa Rita, ao chegar aos nossos lares, nosso ambiente de convivência, levamos para os nossos pensamentos aquela frase, que a paz do Mestre Jesus, o Rei Maior, seja presente nesse ambiente e nos nossos corações. Muita paz para todos. O nosso muito obrigado por tudo. Vamos com Deus. Bom, gente, então por hoje é só. Agradecendo a presença de todos e até o próximo sábado.
Conhece-te a ti mesmo e a verdade conhecerás. Veja como o mundo mais belo será. A sabedoria é chave de evolução. É preciso entender, superar a razão. Conhecer o mundo, conhecer você. É preciso crescer, autoconhecer. Tu és um mundo cheio de amor. Existe um universo lindo em seu interior. Desvende os mistérios do seu coração. Acharás tanta paz para dar. Solte a tristeza, viva com emoção. No mundo de tanta beleza, é preciso amar. É preciso amar. Desvende os mistérios do seu coração. Acharás tanta paz para dar. Solte a tristeza, viva com emoção. No mundo de tanta beleza, é preciso amar. É preciso